bem? Bom, na última aula nós estudamos nomenclatura de hidrocarbonetos, porém nós vimos a nomenclatura apenas dos hidrocarbonetos de cadeia normal, não vimos os hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Hoje nós vamos aprender os principais tipos de ramificações para que possamos, então, aprender a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. Muito bem? Vamos lá. Aqui nós temos uma molécula. Que molécula seria essa? Olha só, H3CH é o CH4. Essa molécula aqui é o metano. Por que ela está representada dessa maneira? O que nós queremos ver é o que aconteceria se essa ligação aqui fosse rompida. Por exemplo, pela incidência de radiação ultravioleta, é possível excitar essa ligação até que ela seja quebrada, até que ela seja rompida. Aqui nós temos uma ligação simples. Sabemos que uma ligação simples é formada por dois elétrons. Se essa ligação aqui for rompida homogeneamente, ou seja, se cada átomo ficar com um dos elétrons, o que nós vamos ter será o CH3, que tem um elétron livre, e o hidrogênio, que tem também um elétron livre. Nem este grupo CH3, nem este hidrogênio são estáveis. Nós dizemos que ambos são radicais livres. E radicais livres não são grupos estáveis. Então, vamos anotar aqui. Temos aqui dois radicais livres. Bom, um radical ele tem a tendência de se ligar a alguma coisa para que possa se estabilizar. Então, falando especificamente aqui do grupo orgânico, que é o grupo que contém o carbono, nós temos o radical CH3. Se esse radical encontrar uma molécula qualquer, ele vai ter a tendência de se ligar a essa molécula. Vamos imaginar, por exemplo, que nós tivéssemos essa molécula aqui. Nós já aprendemos a fazer a nomenclatura dela. 1, 2, 3, 4 carbonos. Este aqui é o butano, beleza? Então, imagine que este radical seja formado próximo à molécula do butano. O que pode acontecer? Este radical pode se ligar a essa molécula, beleza? Supondo que ele venha a se ligar em algum ponto que não seja a extremidade. Se este grupo se ligar a este carbono, nós vamos ter aqui, então, o CH3 ligado a um carbono secundário, que constitui uma ramificação ou então um radical, tá bom? Ele também pode ser chamado de um grupo substituinte. Por que ele pode ser chamado de um grupo substituinte? Para que este carbono ligue-se a um carbono da cadeia principal, é necessário que aquele carbono da cadeia principal perca um dos hidrogênios que ele tinha. Então é necessário que um hidrogênio saia dessa molécula para que esse radical se ligue, substituindo o hidrogênio, logo então, grupo substituinte. Então este aqui é o primeiro radical, o primeiro grupo substituinte que nós devemos conhecer. É o radical que tem apenas um carbono, beleza? Vamos aprender o nome desse radical. Então, o radical CH3 tem sua nomenclatura aferida da seguinte maneira. Ele tem apenas um carbono. Nós aprendemos que o prefixo que designa um carbono é o prefixo met. Então, isso também é utilizado aqui para dar o nome do radical, certo? E todos os radicais, ramificações, ou ainda chamados de grupos substituintes, levarão o mesmo sufixo, e todos eles terminam da mesma maneira. Eles terminam com o termo -il. Então, nós temos aqui o chamado radical metil, é o radical que tem apenas um carbono. Existem radicais com dois ou mais carbonos, nós veremos as suas estruturas e o nome de cada um deles. Aprendendo o nome das ramificações, nós poderemos então dar o nome de moléculas ramificadas. Por exemplo, essa molécula, se não tivesse o radical metil, seria a molécula que tem 4 carbonos, beleza? Portanto, o prefixo dela seria but, apenas ligações simples, an, sufixo o, butano. Só que como ela tem o radical metil, o nome dela começa justamente pela ramificação, começa pelo radical. Então, por possuir um radical metil, o nome dessa molécula vai começar metil. E logo em seguida, o nome da cadeia principal, que é butano. Essa daqui, então, é a molécula do metilbutano. Nós vamos aprender que, em alguns casos, é necessário nós dizermos a posição a qual a ramificação está ligada. Neste caso, a ramificação está ligada ao carbono 2. Só que não há outra possibilidade para a posição dessa ramificação que não seja o carbono 2. Se ela estivesse ligada a este carbono, a numeração começaria pela extremidade da direita, ele também seria o carbono 2. E se este CH3 estivesse ligado à extremidade, ele não seria uma ramificação, ele faria parte da cadeia principal. Então, a única possibilidade para a posição de um radical metil na cadeia de 4 carbonos é no carbono 2. Então, o nome dessa molécula fica metilbutano. Então, fica aqui a lição, que é, primeiro, a gente começa o nome do composto
pelos radicais, também chamados de ramificações, também chamados de grupos substituintes, e depois a gente fala do nome da cadeia principal. Vamos listar aqui então alguns radicais. Bom, já temos aqui o radical metil, certo? Então, por quê? Met refere-se a um carbono e il é o sufixo que a gente atribui a todas as ramificações, todos os radicais. Seguindo a mesma lógica, este aqui possui 2 carbonos. Como nós aprendemos, o prefixo que designa 2 carbonos é o prefixo et, e como ele é uma ramificação, ele leva o sufixo il. Agora este aqui tem 3 carbonos, e este aqui também possui 3 carbonos. Pela lógica, o prefixo para 3 é o prefixo prop, e atribuindo o sufixo il, nós devemos chamar ambos de propil. Porém, há um detalhe. Eles são diferentes, eu não posso deixar que eles tenham absolutamente o mesmo nome, a gente tem que encontrar uma maneira de diferenciá-los, certo? Este aqui é o radical propil de cadeia reta, de cadeia normal, ele não tem bifurcações, assim como esse aqui de baixo, tá? O propil que tem cadeia linear, reta, que não tem bifurcações, é o chamado N-propil. Este N aqui é de normal, normal significa não ramificado. É uma ramificação não ramificada, entre aspas, digamos assim, beleza? Então ele é o reto, ele é o normal. Já este aqui sofre uma bifurcação. Se nós formos verificar, essa aqui é uma estrutura simétrica. Existe um prefixo que denota simetria, igualdade, é o prefixo iso. Portanto, aqui nós temos a estrutura do isopropil, que podemos chamar também apenas de I-propil. Então temos aqui os radicais metil, etil, N-propil e isopropil. Veremos em seguida radicais com 4 carbonos. Ok, nós vimos que com 3 carbonos existem 2 radicais diferentes, o N-propil e o isopropil. Com 4 carbonos faz sentido que nós tenhamos mais possibilidades, estruturas mais variadas. Analisando aqui primeiro este aqui, ele tem cadeia normal, reta, então comparando com o propil que nós vimos ali agora atrás, este aqui é o chamado N-butil. Por que butil? But é o prefixo que denota 4 carbonos, il é o sufixo que a gente atribui a todas as ramificações. E o N porque ele é de cadeia reta, normal, ok? Nós vimos lá que existe o isopropil porque ele é simétrico. Este aqui também, assim como o isopropil é simétrico, com base nisso a gente conclui que este aqui é o isobutil. Agora, para esses dois aqui, a nomenclatura deles leva em consideração a seguinte lógica. Este carbono aqui, levando em consideração apenas os carbonos a que ele se liga, são 2, certo? Nós aprendemos que um carbono que se liga a outros 2 carbonos é um carbono secundário. Então, aqui nós temos um radical que será chamado de sec-butil. Por quê? O carbono que irá se ligar à cadeia principal, certo? Está ligado a outros 2 carbonos, logo ele é um carbono secundário, sec-butil. Pela mesma analogia, este carbono aqui, que é o carbono que tem a valência livre, o carbono que se ligaria à cadeia principal, é o carbono que se liga a 3 carbonos. Por se ligar a outros 3 carbonos, ele é um carbono terciário. E com base nisso, a nomenclatura dele foi atribuída da seguinte maneira. Ele é o terc, porque ele se liga a 3 carbonos, butil. But, porque but denota 4 carbonos, e o il é o sufixo dado a todas as ramificações. Bem, temos aqui mais 3 radicais relevantes, importantes de nós sabermos, que costumam aparecer nas questões. Veja só, este radical aqui possui 2 carbonos. Nós vimos mais atrás que o radical com 2 carbonos se chama etil. A diferença é que esse daqui apresenta uma ligação dupla, certo? Então o nome deste radical será aqui et, também porque possui 2 carbonos, en, que designa a presença da ligação dupla, e il, porque ele é um radical. Além de chamá-lo de radical etenil, ele também pode ser chamado de radical vinil. Este aqui é o nome mais comum, tá bom? E vinil é um nome que não tem relação direta com a sua estrutura. Depois dele, 2 radicais aromáticos. Imagine uma cadeia principal muito grande e que fica de fora da cadeia principal um anel aromático. Nós vamos ver um exemplo assim, beleza? Quando o anel aromático é uma ramificação, ele é chamado de radical fenil. E por fim, temos mais esse daqui, um anel aromático que se liga a um CH2, e o CH2 é que possui a valência livre, é este CH2 que se ligaria a uma eventual cadeia principal. Bom, essa estrutura aqui é a estrutura do radical benzil. E com isso nós temos os principais radicais que costumam aparecer nas moléculas e nas questões, e aí nós vamos agora exercitar a como é que nós podemos identificar esses radicais em moléculas.